2019 muito bem, com muita coisa aprovada, muita modernização. Tanto é verdade que terminamos 2020, um ano terrível para o mundo todo, sem déficit, sem diminuição do número de carteiras assinadas no Brasil. Terminamos relativamente bem 2020 na economia, deixando de lado os informais. Você pode ver, havia uma previsão que nós perderíamos no PIB em torno de 10%. Perdemos 4%. Tá? Em 2021, crescemos quase 4%. 2021, terminamos com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas aqui no Brasil. Começamos muito bem em 2022. Temos mais de 500 mil novos, mais de 1 milhão, por volta de 1 milhão de novos empregos criados no Brasil. Está se recuperando. Agora, problemas externos acontecem. Bolsonaro também falou sobre os partidos menores que fazem oposição ao seu governo com ações no Supremo Tribunal Federal, sobretudo nas questões ambientais. Os partidos pequenos, quase sem representação, como PSOL, Rede, entre outros, né? Como eles não conseguem nada dentro da Câmara ou do Senado, eles se utilizam do Poder Judiciário. Você já deu a resposta, tá? Com o ministro Alexandre de Moraes. E a gente espera, olha pra minha cara, a gente espera que ele resolva essa questão. Porque não está prejudicando a mim, Jair Bolsonaro, prejudica o Brasil como um todo. Para problemas temos, né? Legislação ambiental, problemas que essas obras muitas vezes são judicializadas. Mas a gente espera e pede a Deus aí que ilumine a cabeça de todos, né? Em especial as pessoas que decidem o futuro do Brasil. Sem citar diretamente Lula, o presidente criticou o PT e disse que o Brasil não pode retroceder. Agora, o Brasil não pode retroceder, no meu entender. Você pode ver, tem certas pessoas que estão aí se colocando aí na vitrine para disputar eleições, onde vai dizer que onde diz claramente que vai aí valorizar o MST, vai continuar fazendo acordos com outros países para que o MDS empreste dinheiro para obras no exterior, vai recolher o armamento de todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que a gente não consegue entender. O Brasil, apesar dos problemas, levando-se em conta o que acontece no mundo, vai muito bem. Bolsonaro voltou a explicar a graça concedida ao deputado Daniel Silveira e disse que não se trata de uma afronta ao STF. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que eles, longe disso. Eu duvido que, no fundo, né, não vou dizer todos, a grande maioria dos ministros entendam que houve um excesso. Ao comentar sobre as constantes ações do PT contra ele, o chefe do executivo disse que se sente incomodado e que não é ele quem organiza as recepções e motociatas, mas sim o povo. Incomoda porque acaba tirando tempo que poderia ser melhor aplicado da minha parte. Você pode ver, amanhã eu vou estar em Uberaba. O que eu estou sabendo aqui? É o evento da ABC Zebu. Agora, do aeroporto até a exposição, já estou sabendo, a exemplo do que aconteceu agora há pouco, quando eu estive em Paragominas, junta lá 1.000, 2.000, 3.000 motociclistas e faz uma motociata, tá? Ou então o pessoal faz carreata, ou então uma cavalgada. Só está faltando aqui uma natação. Eu não fui para fazer isso daí. Logicamente é uma forma do povo dizer que está comigo. Nós não pagamos um centavo para ninguém, o pessoal vai de graça. E vai de graça por quê? Porque hoje em dia, uma parte considerável da população sabe o que foi o governo ao longo desses quase 3 anos e meio. E sabe que estamos no caminho certo. E se colocam no meu lugar e vê as dificuldades e vê o nosso trabalho. O nosso trabalho de defesa da família, a luta contra o aborto, em defesa aí do homem do campo, do armamento, o que o governo já fez. Por fim, Jair Bolsonaro falou sobre o grande desafio de sua possível próxima gestão. Um grande desafio
que nós estamos vencendo é uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Primeiro, a cada vez mais informar a população, que não é fácil, né? De o porquê o Brasil está nessa situação. E de o porquê não está pior. Alguns acham que se fosse outro governo, outra pessoa, não estaríamos nessa situação. Primeiro é isso, tá? Eu acho isso, primeiro não, isso é o mais importante. No mais, a gente, por ocasião do período eleitoral, que são 45 dias que antecedem o 2 de outubro, nós darmos ali uma atenção especial para esclarecer a população do que está acontecendo. Então, para você, alguns dos destaques dessa entrevista concedida hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, análise do nosso time, já reunido aqui. Vou começar com a Ana Paula Henkel, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Cris, boa noite, Mota. Que bom ter você aqui com a gente. Um beijo, né, aos nossos queridos Fiuza, Zé, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, o presidente toca em pontos importantes aí, né? E tem um ponto importante que em algum momento, né, nós vamos ter que tocar, não apenas tocar, mas também fazer pressão para que ela aconteça, que é a reforma política. Eu sei que nós temos muitos pratinhos para rodar, né? O brasileiro ele tem tanta coisa aí para pensar, para pavimentarmos um caminho de um progresso sólido, né, como nação, não apenas como país, mas como nação. E hoje, obviamente, que a prioridade do brasileiro é tentar acabar com essa insegurança jurídica, muito com o apoio do presidente aí nessa graça presidencial ao deputado Daniel Silveira, que eu costumo falei a semana passada aqui, não foi nenhum indulto ao deputado, mas foi um indulto à nossa Constituição, que vem sendo vilipendiada de uma maneira grotesca. Mas a reforma política, em algum momento, Vitor, nós precisamos conversar, porque são muitos partidos no Brasil, 32, 33, se eu não me engano, talvez o Mota até saiba, e esses partidos nanicos aí, esses partidos que não têm uma grande atuação no Congresso, mas que vivem para puxar o tapete do Brasil, eles acabam se aliando ao puxadinho da oposição, que é o STF, impetrando aí ações para atrasar, para revogar reformas. Então, não adianta nós falarmos em reformas importantes, como talvez a próxima, uma reforma fiscal, por exemplo, se nós não começarmos a pensar na reforma política, inclusive dentro dessa reforma política começarmos a discutir a obrigatoriedade do voto, ou melhor, a não obrigatoriedade do voto, né? Dentro de uma sociedade justa, democrática, você não tem que ser obrigado a votar, você vota se você quiser, se você se sente preparado para isso. E o que acontece é que esses partidos aí nanicos, eles acabam judicializando tudo. Hoje nós temos no Brasil, que nós vemos todo santo dia, aqui no programa discutimos o STF, não deveríamos estar discutindo uma corte constitucional, mas virou uma corte política, uma corte criminal, e hoje nós estamos vivendo aí sob essa tutela, né, da judicialização da política. Depois, Vitor, ele fala do Lula, né, do que o Lula vem fazendo. Eu acho importante tocar nesse ponto, e aqui eu faço mais uma vez um paralelo importantíssimo com a política americana, porque o presidente ele cita aí, né, uma passagem bíblica: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Pois bem, Vitor, aqui nos Estados Unidos, o povo americano está perecendo e não foi por falta de conhecimento, porque todos os sinais de tudo que está acontecendo na esfera econômica, sob a administração de Joe Biden, na esfera social, na esfera cultural, tudo foi dito, assim como Lula vem dizendo tudo com todas as letras. Ontem, por exemplo, Joe Biden chegou a falar que as crianças, que os filhos, elas devem ser entregues para a educação direta dos professores, que as crianças não são dos pais. O vídeo está aí circulando na internet e isso, obviamente, que causou um desconforto em vários milhões de pais por todos os estados, independentemente se são republicanos ou democratas.
o caminho econômico que Joe Biden vem escolhendo, o caminho da política internacional, de mostrar uma fraqueza como líder, né, do Ocidente, aí, como líder do mundo livre, o caminho no campo energético, da dependência energética, tudo isso foi dito na campanha de Joe Biden e muitos democratas agora dizem, nossa, estou assustado. Como está assustado? Né? Foi dito e a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Lula vem dizendo que vai revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto dos gastos, que vai implementar e tentar colocar o aborto, um país extremamente cristão, e ele que agora se diz o novo cristão, vai colocar o aborto como política pública de saúde pública feminina. Então, minha gente, está tudo aí, tudo muito bem claro, muito bem discutido, e agora nós temos, mais tarde vamos falar sobre isso, um cristão, que até dizia cristão até pouco tempo, que até dizia um liberal, que apoiava reformas trabalhistas e reformas importantes econômicas, Geraldo Alckmin cantando aí o hino do Internacional. Então, está tudo colocado à mesa. O brasileiro tem que aprender a prestar atenção e depois não reclamar do que acontece, porque tudo está sendo dito preto no branco. Opinião agora da Cristina Grêmio, hoje já de volta a Curitiba, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Vitor, Ana, Mota, um prazer ter você aqui. Um beijo para o Fiuza de férias, né? Muita gente sempre perguntando no chat. E para o Augusto e o Zé Maria, que estão em compromissos presenciais. Olha, Ana, você tocou no ponto da reforma política. Eu também estava lembrando disso quando ouvia o presidente, mas lembrando principalmente que o nosso Congresso não aprovou as reformas administrativa e tributária, que são importantíssimas. Tenho certeza que o Mota vai comentar melhor até sobre elas. Mas a reforma administrativa, por exemplo, ela começa por fim num patrimonialismo que precisa acabar na República Brasileira. Não dá mais para a gente ficar pagando passagens aéreas internacionais, seguranças, assessores, carro blindado para presidente que cometeu crime de responsabilidade e por isso foi tirado do poder. Para presidente que saqueou o país e por isso foi preso, condenado. Pouco importa se houve aquela manobra no STF para descondenar ali e depois colocar ele de volta à cena política. Foi preso por cometer crimes. Como pode estar sendo sustentado por nós? Como podem juízes que ganham os maiores salários do serviço público do país estarem fora daquele alto escalão, né, do executivo, mas estarem ganhando auxílio moradia ou ganharem auxílio moradia até um tempo atrás e ainda lutarem por isso? É auxílio paletó, é bolsa fruta para desembargador, é bolsa livro, é um absurdo. Os planos de saúde caríssimos, a própria Câmara, então em todos os poderes isso tem que acabar. A reforma administrativa começa a acabar com isso. Não é tudo, mas é um primeiro passo. A reforma tributária nem se fala, né? Do jeito que os tributos brasileiros são, eles inibem o empreendedorismo, inibem a ação produtiva. O empresário que cria empregos, ele é punido por criar empregos, tributa-se o posto de trabalho como em nenhum outro lugar do mundo se faz. O povo mais pobre é o que mais paga imposto por causa do valor dos impostos de maneira igual sobre a tributação dos produtos. Então, é tudo muito errado no Brasil e é errado há muito tempo. E aí eu acho muito importante que o presidente, numa simples entrevista de rádio que ele vem dando reiteradamente, ele relembre os problemas que foram cometidos, que vieram, né, de forma mais enfática, que foram cometidos pelos governos petistas que estão aí ameaçando de voltar. Assuma que vivemos, sim, problemas ainda, não se sai de um abismo igual ao que o Brasil se enfiou nos governos petistas de uma hora para outra, muito menos enfrentando 2 anos de pandemia e ainda uma guerra mundial que está afetando a economia do mundo inteiro. E é muito importante também que ele lembre que, comparando com o resto do mundo, não estamos tão mal assim. Por quê? Porque a oposição, em franca campanha aí, só bate nessa tecla como que se os problemas que o Brasil vive hoje fossem só do Brasil e fossem só do governo Bolsonaro, o que é uma tremenda de uma falácia. E acho muito importante também que ele relembre um trunfo que só ele tem, presidente Bolsonaro, que é o apoio popular e orgânico. As pessoas vão de graça, ele até brinca, né? Só falta fazer uma maratona de natação, uma maratona aquática para ir recebê-lo em algum lugar, porque é cavalgada, é motociata.
Ele até fala ali, atrapalha um pouco os eventos onde eu me comprometo a participar, mas o que eu posso fazer se no meio do caminho tem 1000 motocicletas? Então, e a oposição está ali, entrando na justiça, né, Ana? Toda hora tumultuando aí a relação entre os poderes, toda hora quer que o presidente da República seja condenado por tumultuar o trânsito, por tumultuar, por gerar bloqueios em estradas, porque isso, porque aquilo, é cada hora uma coisa. Sempre aqueles partidecos que, sim, uma reforma política poderia tirar aí da esfera política e estariam provocando menos problemas para o Brasil, não é para o presidente Bolsonaro. Quando esses partidecos ficam recorrendo à justiça para ir contra ações que beneficiam o Brasil, eles estão indo contra todos nós brasileiros, não é contra o presidente Bolsonaro, independentemente de apoiarmos ou não este governo ou este presidente. É isso que precisa ficar muito claro. Então, eu acho bastante importante que a cada nova entrevista ele relembre tudo isso e no atual momento que dia após dia relembre por que concedeu a graça a Daniel Silveira. Foi, sim, uma tremenda injustiça. Qualquer brasileiro, independentemente do nível de escolaridade, entende aquilo como uma grande injustiça, menos aqueles que estão cegos pelo ódio ao presidente Bolsonaro, a figura do nosso governante, que foi escolhido pela maioria da população e, por isso, merece respeito de todos os brasileiros. Análise agora do Roberto Mota sobre essas declarações que trouxemos do presidente Jair Bolsonaro hoje. Bem-vindo, bom tê-lo aqui também em Os Pingos nos Is. Mota, boa noite. Muito obrigado, Brown, boa noite. Uma honra estar aqui, ainda mais nessa companhia seleta. Boa noite, Ana Paula, boa noite, Cristina. Eu queria dar ênfase, né, numa parte da declaração do presidente, que é a pergunta: por que o Brasil está desse jeito? É importante a gente lembrar rapidamente do legado do PT, do Partido dos Trabalhadores. Esse legado foi o aparelhamento do Estado brasileiro, o inchaço da máquina pública, os maiores escândalos de corrupção do planeta, a dominação ideológica pela esquerda e pela extrema esquerda em setores absolutamente essenciais como ensino, cultura, entretenimento, até no direito. Um sindicalismo, um ecossistema de sindicalismo pelego, que funciona como instrumento político para a esquerda, e a tragédia da justiça criminal brasileira. A gente acabou de ter um episódio em São Paulo, né? Um rapaz foi morto por um bandido para roubar o celular dele, e essa matéria já passou várias vezes hoje, e eu dei a minha opinião. Me perguntaram o que eu achava do caso, e eu disse: não vai acontecer justiça, não existe hipótese. Esse assassino, em menos de 5 anos, ele estará de volta às ruas. A outra parte do legado, né, da resposta para a pergunta por que o Brasil está desse jeito, a gente precisa lembrar as pessoas: é a pandemia, a maior crise da humanidade, talvez no último século. E aí a gente tem que lembrar da histeria sanitária, das medidas totalitárias que foram tomadas no Brasil por prefeitos, por governadores, por juízes. A gente tem que lembrar que fizeram confisco de bens durante a pandemia. As pessoas foram presas por estarem andando na rua. Aqui no Rio de Janeiro, pessoas foram presas por terem ido à praia nadar. Vamos lembrar do fique em casa, do lockdown, do você está proibido de sair da sua casa, uma medida que é sempre bom lembrar, não está prevista na nossa Constituição, fora do estado de sítio. Sem estado de sítio, ninguém poderia ser obrigado a ficar em casa, e o brasileiro foi. E aí, vamos lembrar que o presidente avisou: esse fique em casa vai terminar mal, vai ter consequências sérias. As consequências a gente está vendo agora. O outro lado, a outra consequência dessa pandemia foi desnudar, finalmente, a posição verdadeira do movimento de esquerda. Caiu a máscara. A gente viu, a gente ainda vê a esquerda fazendo a defesa explícita de medidas totalitárias. A defesa, por exemplo, da censura sob o nome fofo de combate à desinformação, combate ao discurso de ódio. Na verdade, é uma tentativa de calar a maioria da população. É uma tentativa de calar as tias do Zap. É uma tentativa de calar
o homem médio, a maioria da população brasileira, que finalmente encontrou em 2018, no presidente Jair Bolsonaro, a expressão de alguns dos seus valores mais importantes. A Cristina e a Ana Paula falaram de reformas. As reformas que o Brasil precisa são muitas. A reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado. É absurdo o tamanho do Estado brasileiro. Eu vou dar só um exemplo aqui. Do Estado do Rio de Janeiro, ele carrega na sua folha de pagamento todo mês 440 mil pessoas, entre funcionários ativos e inativos. Todo mês, 440 mil pessoas no Rio de Janeiro recebem do contra-cheque do governo do Estado do Rio de Janeiro. Outra reforma absolutamente necessária, a tributária, para diminuir a fome do Estado. O brasileiro trabalha quase meio ano só para pagar os tributos. A reforma do sistema de justiça criminal para colocar um fim na matança que acontece no Brasil. Só nos 20 anos, entre 1996 e 2016, morreram 1 milhão de pessoas assassinadas no Brasil. Desses assassinatos, só 8% são esclarecidos. A maioria dos assassinos volta para a rua em menos de 10 anos. E por último, e eu sei que isso é um sonho arriscado, porque ele corre sempre o risco dele ser capturado por mãos indevidas, mas é a reforma constitucional que a gente está vendo agora, que é absolutamente necessária. Porque até pouco tempo atrás, a gente sabia que a gente tinha uma Constituição ruim. É uma Constituição prolixa, é a segunda maior Constituição do mundo, cheia de enxertos, uma Constituição plena de direitos e onde faltam deveres, mas a gente pelo menos tinha uma Constituição que a gente achava que era mais ou menos respeitada. Pelos acontecimentos das últimas semanas, a gente viu que é uma Constituição de mentirinha. É uma Constituição, ela parece uma música, porque ela é interpretada. E dependendo do cantor, essa música pode ser um tango, um samba, um bolero, um funk. Vale a interpretação. É a Constituição mais flexível do mundo. Então, talvez esteja na hora de substituir essa Constituição gigantesca por uma Constituição à moda americana, em 10 páginas, 12 páginas, falando das coisas que verdadeiramente interessam. E para encerrar, eu diria que a reforma eleitoral, né, a qual a Ana Paula se referiu, talvez seja a reforma mais importante para que a gente não perca o impulso da mudança que começou em 2018 no Brasil. E nessa reforma eleitoral eu imagino o fim do voto obrigatório, como a Ana Paula falou, o voto distrital, vamos acabar com essa história de voto proporcional que ninguém entende como funciona. O eleitor vai às urnas e ele tem lá centenas ou milhares de candidatos e ele tem que escolher entre aqueles candidatos, o voto acaba sendo um voto desinformado, decidido em cima da hora. Vamos fazer a eleição distrital por distritos. Cada partido lança um candidato. Então, em vez de ter 3 mil candidatos, você tem 32, 33 candidatos. Muito fácil escolher o seu candidato. Vamos possibilitar partidos regionais, vamos acabar com essa herança da época getulista de que os partidos têm que ser nacionais. Exige uma quantidade enorme de dinheiro, uma organização fabulosa, restringe a possibilidade de criação de partidos às mãos de poucas pessoas que têm alcance a esses recursos. E vamos implantar, por último, o recall de mandatos. O político foi eleito. Se ele decepciona os seus eleitores, o eleitor tem que ter a possibilidade de ir na urna e dizer: eu quero tomar esse mandato de volta e dar para outras pessoas. E para encerrar, eu diria que nessa cruzada, nesse combate em que a gente está, o presidente Bolsonaro leva uma grande vantagem porque ele tem 3 coisas fundamentais. A primeira é uma capacidade única de comunicação com o povo, direto com o homem comum. A segunda coisa que o presidente Bolsonaro tem é o apoio popular. A terceira, e talvez seja mais importante de todas, o presidente está do lado da razão.